de número 15. Enquanto você está abrindo, eu quero apenas informar os irmãos, graças a Deus, Deus deu um livramento, pastor Francisco e pastora Marlene ontem. Eles estavam lá no retiro, ministrando, e na volta, chegando aqui na entrada de Quatro Marcos, uma pessoa embriagada bateu no carro deles, e foi uma batida forte mesmo, fez bastante estrago na parte traseira do carro, mas Deus deu livramento para todos eles, ninguém se machucou, graças a Deus, estava com as crianças, com os netos dentro do carro, mas graças a Deus ninguém se feriu, nem quem bateu e nem eles, foi só os danos materiais mesmo, mas o susto, e também o inimigo, irmãos, às vezes nós entendemos que nós não devemos espiritualizar tudo, mas nós sabemos que nós também estávamos mexendo com o reino espiritual, ministrando para jovens, orando pelos adolescentes, ministrando, e aí nesse período de carnaval, as pessoas bêbadas dirigindo, então a pessoa estava muito embriagada mesmo, então já foi levado direto para a cadeia, dali já foi direto para a prisão, e vai responder o processo por causa disso, porque vai ter que assumir responsabilidade pelos atos, é crime, então, mas Deus deu o livramento, amém? Graças a Deus pelo livramento, em nome de Jesus. Quero também fazer menção de vários jovens e irmãos que ajudaram no retiro, eu já falei sobre isso, mas devido ao Gustavo não estar lá, então várias pessoas acabaram ajudando de uma forma mais intensa ali no trabalho do retiro. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus, inclusive os próprios jovens ali, a liderança dos jovens, Rogério, Tamiri, Joéder e companhia. Como eu digo, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, me perdoe, mas conforme a gente vai lembrando, a gente vai agradecendo todo o trabalho, além da Jéssica coordenando lá, que assumiu, só não tem tamanho, mas é uma líder de excelência, assumiu lá junto com a equipe e foi uma bênção para a glória de Jesus, amém? Glória a Deus por tudo isso. Quem achou? Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Eu quero ler na revista da versão King James, que diz assim: posto que o coração desse povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para evitar que enxergue com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam-se, para que por mim sejam curados. Amém? Tome seus assentos, por gentileza, em nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, e eu sei que o teu Espírito Santo tem uma palavra para os nossos corações, Pai. Eu oro para que o Senhor possa falar, Deus, e que os nossos ouvidos ouçam, que o nosso coração receba, que os nossos olhos enxergam, Pai, aquilo que precisamos. É o que eu oro nessa noite, para a tua igreja, para mim, para todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Irmãos, esse tema dessa ministração fala sobre o valor de um coração quebrantado. Eu já ministrei essa palavra uma vez, mas eu quero completar ela, algo que o Senhor tem me direcionado. Talvez você vai ouvir novamente algo que eu já preguei há algum tempo atrás nessa mensagem. Mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor se renova em nosso coração e Deus vai falar com você o que não falou antes, em nome de Jesus, amém? Quem vai receber a palavra do Senhor? O Evangelho de Mateus, esse texto o Senhor estava falando para os seus discípulos e
estava falando em forma de parábolas, mas no verso 15, ele fala acerca do propósito das parábolas. Parábolas eram mensagens que Jesus dava em forma de exemplos. Então ele usava um sentido figurado para ele poder transmitir uma mensagem. Mas nesse texto, quando chega no verso 15, ele fala sobre uma situação real do coração dos ouvintes, dos olhos dos ouvintes e dos ouvidos dos ouvintes. Irmãos, a grande verdade é que o ser humano, quando eu digo ser humano, eu digo a espécie humana, homem, mulher, jovem, criança, nós temos a tendência de atender, receber, dar sentido ao que ouvimos, muitas das vezes, quando nos agrada. É ou não é verdade? Quem é que gosta de ouvir coisa que não o agrada? Nós temos dificuldade com isso, sim ou não? Eu não gosto de ouvir determinadas coisas. Quantos aqui são pais de adolescente? Levante a mão. Eu me lembro que eu falei com um adolescente lá e ele falou assim: de novo, pastor? Eu tenho certeza que pai de adolescente ouve isso diariamente. Quando fala alguma coisa, fala, de novo. É ou não é verdade? Porque tem muitas coisas, irmãos, que precisam ser faladas de forma repetitiva. E quando falamos de forma repetitiva, ela se torna pedagógica. Porque a pedagogia, irmãos, é a repetição do ensino. É a repetição das coisas, para que se aprenda, para que se assimile. Então, a vida espiritual, ela também não é diferente. Muitas das vezes, Deus vai ter que nos ensinar de novo a mesma coisa, até nós aprendermos. Quem está comigo aqui nessa noite? Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez tenha área na sua vida que talvez ainda não mudou. Talvez tenha área na sua vida que parece que nada aconteceu. Talvez é Deus gritando para você que eu vou repetir até você aprender. Irmãos, tem situação nas nossas vidas que às vezes não muda. E não é porque Deus não quer mudar, é porque nós não queremos aprender o que Deus quer nos ensinar. Todas as áreas das nossas vidas. Existem situações que acontecem, irmãos, que é como se fosse o grito de Deus, querendo nos ensinar. E às vezes Deus faz isso através de dores. Às vezes Deus faz isso, permite isso através de lutas. Deus permite isso através de provações. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, Deus quer te ensinar. Não, fala para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, não faça com que o ensinamento de Deus seja da forma mais difícil. Quem está entendendo diz amém. Obrigado. Não faça, irmãos, que o ensinamento do Senhor na sua vida seja da maneira mais difícil. Facilite. Qual é o valor de um coração quebrantado? O texto ao qual nós lemos, o Senhor faz menção explicando para os discípulos, falando acerca dos ensinamentos, e ele diz assim: ó, por que o coração desse povo está endurecido? Ele diz, na outra versão que eu li, diz assim: ó, posto que o coração desse povo está petrificado. Endurecido e petrificado é o mesmo contexto, é a mesma situação, é coração duro. Bom, tem gente que tem coração duro, sim ou não? Tem gente, não eu e nem você, né? Tem pessoas, né? Eu conheço muita gente de coração duro. E você? Você conhece alguém de coração duro? Será que não é você mesmo? Será que não sou eu mesmo? Olha, porque o coração desse povo está endurecido? Porque o coração desse povo está petrificado? De má vontade para escutar com seus ouvidos. Ô, irmão, você sabia que tem pessoas que elas ouvem a palavra, mas elas ouvem de má vontade? Elas ouvem, mas elas não querem escutar. Tem pessoas na igreja, quando eu digo na igreja, eu não digo nós, eu digo em todo, no aspecto geral, que ela só ouve o que ela quer ouvir.
Ela não ouve o que está sendo falado, ela não ouve o que a palavra está sendo ministrada. Ela só ouve o que ela quer ouvir. Tem pessoas dentro da igreja que elas fecham o ouvido na hora que vai falar sobre dízimo e oferta. Sim ou não? Mas é Bíblia. É bíblico, é ensinamento. Mas a pessoa fecha o ouvido. Rejeita o ensino, rejeita a palavra. Tem pessoas que fecham o ouvido na hora que vem uma palavra de Deus do altar na forma de correção, disciplina. Rejeita a palavra. Fecha o ouvido. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Ouviram de mau grado. Ouvir de mau grado é a mesma coisa de má vontade em querer escutar. Lembra que eu falei do filho adolescente? Quem já teve a experiência de pedir para um adolescente ir lavar uma louça? Pede para um adolescente para ele fazer um serviço na sua casa. Irmãos, estou falando de nós mesmos, nós já fomos adolescentes, sim ou não? Apesar de ainda esse rostinho de adolescente, tem alguém essa semana que falou assim, um pastor jovem, novo. Ô irmão, ganhei a semana, estava pensando até tirar a barba para ficar mais novo. Sabe, pede para um adolescente fazer algo para você ver se ele vai fazer com boa vontade ou má vontade. Queira Deus que o seu filho seja uma exceção da exceção. Porque a maioria deles faz com má vontade. Eles não querem ouvir o direcionamento, eles ouvem de mau grado a direção. É o pai dizendo, lava essa área, limpa isso aqui, e o filho vai de má vontade, porque ele está de mau grado. Irmãos, transportando esse comportamento para a vida espiritual, talvez reporta a minha e a sua atitude no reino de Deus, na obra de Deus, no que diz respeito às coisas da igreja, no que diz respeito às coisas de Deus, às coisas do céu. Coração duro, endurecido, ouvidos de mau grado. Eu pergunto para você, quando fala para você, você precisa estar numa célula, como é que você ouve isso? Como é que você recebe isso? Qual é o ouvido que você tem para ouvir isso? E que tipo de coração está o seu coração quando você ouve um direcionamento? Quando você ouve um direcionamento, principalmente um que é para ser bênção na sua vida, um que é para te abençoar, mesmo que talvez você ache que talvez não precisa. Mesmo que talvez você ache que você está bem, ainda não estando inserido numa célula, participando da comunhão, e talvez você esteja bem de verdade. Mas eu posso afirmar para você, que você ficará melhor, se você desenvolver mais o seu relacionamento de comunhão. Você vai ficar melhor, vai melhorar. A menos que o lugar que você estiver não estiver falando de Deus, não estiver falando sobre a palavra de Deus, estiver sendo algo diferente, está sendo ministrado, o que eu creio que não é o caso. Mas se for uma célula ministrando a palavra do Senhor, desenvolvendo comunhão, koinonia, compartilhando a presença de Deus, você vai melhorar, irmão, vai ser melhor para a sua vida. Então tem pessoas que muitas vezes elas têm mau grado com aquilo que ouve, com aquilo que é direcionado, o coração petrifica, endurece. E tem pessoas que fecham os olhos. Pastor, o que é fechar os olhos? Eu não quero ver. Já viu aquele ditado? Não quero nem ver, não quero nem ver. Muitas vezes quando é algo que a pessoa não quer, ela fala, não quero, não quero nem ver, não quero nem saber. Conhece alguém assim? Eu conheço. Não quero ouvir, não quero ver, não quero saber e tal. Irmãos, isso é muito triste. Sabe por quê? Porque Jesus já está alertando esse tipo de comportamento. E esse comportamento não é de hoje, não é de agora. Esse tipo de comportamento de dureza de coração, de ouvir com mau grado, de fechar os olhos, é o comportamento que acontecia na época de próprio Jesus. Tem pessoas que muitas das vezes elas até querem estar perto de Jesus, como o texto nos mostra, havia vários seguidores de Jesus, mas eles queriam apenas seguir Jesus, eles não queriam se comprometer com Jesus, eles não queriam um compromisso com Jesus.
E quando a pessoa ela quer ser apenas uma seguidora de Jesus, ela não quer se comprometer, ela não quer consertar sua vida na área do pecado. Se ela não é batizada nas águas ainda, ela não quer se batizar. Ela quer só ficar vindo na igreja, acompanhando de longe os cultos, recebendo, adorando Jesus, mas ela não quer vínculo, ela não quer se comprometer, o coração ainda está endurecido por causa disso, ainda não ouve com bom grado dos ouvidos, quando uma palavra vem confrontar o seu pecado, quando a palavra vem confrontar alguma área na sua vida que precisa de mudança. Responde para você mesmo nessa noite, você é o tipo de pessoa que gosta e aceita ser disciplinado? Responda para si mesmo. A palavra do Senhor fala que bem-aventurado é aquele que ouve a correção e aceita. Feliz é o homem que ouve e aceita. E quando eu digo correção, irmãos, não estou nem dizendo da minha parte, eu estou falando da parte de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele corrige os filhos a qual Ele ama. O original da palavra corrige, tem algumas traduções que vai usar a palavra correta, que é do original, que diz açoita. O Senhor açoita os filhos que amam. A palavra açoita nesse sentido é gerar dor. Gerar dor. É o sentido original da palavra. Nós usamos a palavra mais bonitinha, né? Disciplina. É o pai que vai corrigir o filho, filho, entra aqui no quarto, eu vou te disciplinar. Palavra bonitinha, né? Legal, mas na verdade ele está dizendo, você vai cair no pau, você vai apanhar, o couro vai comer. É isso que ele está dizendo. E da mesma forma é Jesus dizendo que Ele ama aquele a qual Ele açoita, irmãos. Olha, vai para os outros lados e diga assim, goste de ser açoitado por Deus. Diga, queira ser açoitado por Deus. Queira, irmão. Mas pastor, vai doer, mas vai sarar. Pastor, vai doer, mas vai ser curado. Existem muitas pessoas que às vezes estão sofrendo as mesmas dores, sofrendo os mesmos problemas há anos e anos e anos e anos, e não quer que mexe, não quer que toca na ferida, não quer que ninguém fale, não quer que ninguém faça nada. Eu preciso te dizer nessa noite, que se não tocar nessa ferida, se você não for açoitado, se você não for disciplinado pela palavra do Senhor, não haverá cura, não haverá mudança. Queira ser disciplinado pelo Senhor. Ah, pastor, é muito forte isso, pastor, porque vai que eu não vou aguentar. Irmãos, não é assim que funciona. A palavra do Senhor diz que não vem provação sobre vós alguma que você não possa suportar. Deus é teu Pai. Se Ele tiver que te disciplinar, Ele vai te disciplinar de uma maneira que Ele sabe que você vai suportar, Ele sabe que você vai aguentar, mas Ele também sabe que no final você vai ser curado, você vai ser curada, você vai ser liberto, você vai ser livre desse mal. Mas o problema é que muitas das vezes nós não queremos. E qual é o motivo de não querer? Diga comigo, coração. É porque o coração é duro. Coração é petrificado. No Salmo 34, 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos de contrito espírito. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Irmãos, é muito triste quando a palavra do Senhor está sendo ministrada, e é a palavra santa do Senhor, e corações se fecham para a palavra. É muito triste. E quando eu digo muito triste, é triste para a pessoa, porque você não está rejeitando qualquer coisa, você está rejeitando a palavra que vem de Deus. Nunca rejeite uma palavra, nunca rejeite uma ministração da palavra de Deus que sai do altar. Nunca rejeita, mesmo que ela venha confrontar o seu coração. Nunca critique uma palavra.
nunca, escute isso, nunca critique uma palavra que sai do altar, porque você pode estar tocando no próprio Deus. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Talvez alguns não sabem, mas blasfêmia contra o Espírito Santo é você dar a evidência dos fatos para os demônios ou para Satanás, quando é algo vindo de Deus. E uma pessoa, quando ela rejeita uma palavra do altar, ela está flertando com a blasfêmia. Porque ela está correndo o risco de dizer de que o que está saindo pode ser do homem e não de Deus. Ela está correndo o risco de dizer que aquela palavra não é algo do Espírito, é algo da carne ou é algo do inimigo. E se você estiver flertando com isso, isso é muito sério. Porque você pode tocar no próprio Deus. Então não faça isso, porque isso é muito sério. Então se você ouve a palavra, e talvez o seu coração está endurecido, seja franco com Deus. Fala: Senhor, meu coração está duro para essa palavra, mas eu gostaria de receber. Me ajuda a receber. A palavra pode muitas das vezes não ser algo bom aparentemente aos seus ouvidos, que você gostaria de ouvir, mas é a palavra de Deus, é a palavra santa, é a palavra que vai nos colocar no trilho, é a palavra que vai nos colocar de volta no caminho, é a palavra que vai nos recentralizar diante da presença de Deus. E a grande verdade, irmãos, é que de tempos em tempos nós às vezes perdemos o rumo em algumas áreas da vida, sim ou não? Às vezes perdemos o rumo na área da oração, vamos nos tornando relaxados. Às vezes perdemos o rumo na área da leitura da palavra. Às vezes perdemos o rumo na área da assiduidade dos cultos. Tem pessoas que não têm responsabilidade com os cultos, com frequência. A palavra do Senhor nos ensina de que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Congregar, irmão, é bênção para as nossas vidas. Congregar é comunhão, congregar é alimento espiritual, congregar é ferramenta espiritual para encararmos a semana, aonde o inimigo vai estar bombardeando de todas as áreas, de todos os lados, no seu emprego, no seu trabalho, contra a sua família, seus familiares. O inimigo vai estar bombardeando, mas você está alimentado pela palavra, você está alimentado pela comunhão do corpo de Cristo, você já esteve na casa do Senhor adorando, bendizendo o nome do Senhor, você está pronto para poder encarar os desafios que vêm contra você. Por isso o crente, em último caso, ele deve pensar em faltar um culto. Eu fui ensinado na minha infância ainda, de que faltar culto, irmãos, é coisa de quem está enfermo, ou quem não tem jeito mesmo, está trabalhando por alguma necessidade. Você sabia que faltar culto, eu não quero falar a ponto de se tornar uma doutrina, porque senão flerta com heresia. Mas eu quero falar para que você entenda a necessidade. Faltar culto é muito perto de cometer um pecado. É muito perto de cometer um pecado. Por quê? Porque você falta a primeira vez sem motivo. Você não pecou porque faltou, mas você deixou de receber algo muito bom da parte de Deus, sim ou não? Quem sabe aquele culto era a palavra que o Senhor iria ministrar, que talvez ia transformar uma área da sua vida. Quem sabe aquele culto seria uma oração que você receberia, que talvez seria a cura que você precisa. Mas aí você faltou esse culto. Aí quando chega o outro culto, acontece alguma coisa que você talvez não dá a importância necessária para o culto, e aí você falta de novo. E aí isso vai se tornando o quê? Costume. Aí sabe o que acontece? Aí você começa a pecar. Por quê? Porque aí você começa agora a rejeitar a casa de Deus, a assiduidade. Aí o pecado entra, porque você começa agora a dar preferência para outras coisas do que para a casa do Senhor. Você sabia que existem pessoas que muitas das vezes elas dão mais importância para a sua própria carne do que para a presença de Deus?
Por isso eu digo que isso pode levar e vai levar certamente ao pecado. Quem nunca usou a expressão, hoje eu estou cansado para ir na igreja? Quem nunca? Nossa, cheguei cansado do trabalho. Irmão, já teve dias de eu sair daqui 6h40, 7 horas em casa, só tomar banho e voltar. E às vezes eu chego em cima da hora, e talvez alguém já até pecou, dizendo, nossa, o pastor chegou em cima da hora do culto. Mas não sabia que talvez eu tinha saído há uns 20 minutos antes. Talvez não sabia que eu tinha saído uns 30 minutos antes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo pode faltar culto, e pastor? Pode? Todo mundo pode ficar doente, e pastor? Pode? Então a questão, irmãos, não é o faltar ou não faltar, a questão é a relevância, a prioridade, a importância que você dá para estar na casa, na presença, adorando e bendizendo o nome do Senhor. É aqui que está a questão. Irmãos, eu já vim congregar doente, já vim congregar sem voz, eu já congreguei machucado. Eu só faltei culto algumas vezes na minha vida quando não tinha como ir mesmo. Caso contrário, nas minhas férias, de vez em quando, até falo para a Priscila, eu vou caçar uma igreja para congregar. Porque eu aprendi que mais vale estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. E quando a palavra do Senhor diz casa do Senhor, é casa de oração. Eu posso fazer do meu quarto lugar de oração? Pode. Eu posso fazer, mas é específico, lugar de adoração, casa de oração, de adorar o Senhor. Eu lembro do pastor Oswaldo, ele falando certa vez uma palavra para o pastor, dizendo, irmãos, eu saio de férias, pode ser qualquer lugar do Brasil. Eu posso estar de férias, eu e minha esposa, lógico que eu vou dar preferência para ela, mas se eu estou ouvindo a palavra de Deus, então eu quero estar perto. Porque a palavra de Deus, a presença de Deus é a coisa mais preciosa que eu tenho. É o que eu preciso. Então isso precisa ser prioridade, isso precisa queimar dentro de nós. O Salmo 51:17 diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Irmãos, você só tem a ganhar quando o seu coração é quebrantado. Você só tem a ganhar. Tem pessoas que falam assim, não, eu sou duro, porque se eu não for duro, as pessoas montam, as pessoas querem fazer, não, por isso que eu sou duro, eu dou a palavra reta, comigo é assim, eu sou direto. Ei, não! Você perde muito mais de ter o coração endurecido, do que ter um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado talvez pode até fazer de você parecer ser bobo. Pode às vezes até fazer você parecer ser uma pessoa que todo mundo enrola. Irmãos, está aí uma coisa que às vezes acontece comigo. Parece que as pessoas pensam assim, é pastor, é bobo. Eu vou passar para trás. Vou passar a perna e tal. Tempo atrás eu estava até conversando com o pastor Francisco, teve uma situação. Eu falei, pastor, o senhor não vai fazer nada? Não, pastor, está escrito bobo na minha testa. Só pode, porque todo mundo faz isso. Você vai comprar uma coisa, ou você vai combinar um trabalho, a pessoa acha que você é bobo, acha que você não conhece as coisas, que você não sabe. Elas dão um preço acima, e aí você fala, você argumenta, você conversa, você negocia, e a pessoa não. Aí de repente chega uma outra pessoa, conversa ali 2, 3 minutos, a pessoa atende e faz o que a outra falou. Porque a pessoa acha que ser crente é ser bobo. Você servir a Deus, você ter um coração quebrantado é ser bobo. Ninguém pode perder, mas você pode. Você está entendendo? Porque às vezes até faz parecer que ter o coração quebrantado parece ser bobo, mas uma coisa eu digo, Deus honra. Deus honra. Às vezes você pode ser passado para trás em alguma coisa. Às vezes alguém pode prometer uma coisa para você e não cumprir. E você exercer o cristianismo, você exercer sua fé. Você não perder a sua comunhão com Deus. Você continuar com o coração quebrantado diante de Deus. Mas Deus defende você.
Deus entra com providência por você. Deus trabalha por você. Jesus estava falando de um povo que se considerava próximo ou semelhante a Deus. Irmão, escuta isso que eu vou dizer. Dureza de coração é se colocar como que igual ou no mesmo nível de autoridade de Deus. Vou repetir. Dureza de coração é como se querer se colocar igual, se igualar a Deus, ou no mesmo nível de autoridade de Deus. É dureza de coração. Dureza de coração é pecado gravíssimo diante de Deus. Porque a dureza de coração faz com que você tome atitudes como se você estivesse comparando com Deus. Em outras palavras, como se você estivesse dizendo assim, ó, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero, é do meu jeito, e Zé fini. Você está entendendo o que é a dureza de coração? É isso. Deus está falando, Deus está ministrando, Deus está mostrando, Deus está dirigindo, mas não quero ouvir. Os ouvidos estão fechados, os olhos estão tampados, e o coração petrificado. Quantas vezes Deus já falou? Verso 15, Jesus falou sobre 3 coisas que impedem o homem de se converter ao ponto de ser curado. A primeira é a dureza de coração, a segunda é a indiferença espiritual. O que é indiferença espiritual, pastor? É ouvir de mau grado. A terceira é a cegueira espiritual. Irmãos, o coração endurecido. Por que o povo tem o coração endurecido? A verdade é que só o Espírito Santo tem o poder de quebrantar um coração. Mas nós precisamos liberar para que ele possa agir. Só o Espírito Santo tem poder para quebrantar um coração, mas ele não vai fazer isso de qualquer jeito ou à força. Ele só vai quebrantar se nós liberarmos, se nós abrirmos o nosso coração. O Espírito Santo vai vir e ele vai nos quebrantar. Ele vai quebrantar. Mas é aqui que está o X da questão. Quantos querem? Quantos querem? Quantos desejam que o Espírito Santo lhe quebrante o coração? Ah, se quebrantar o meu coração eu vou passar por bobo. As pessoas, não, porque às vezes eu vou ter que perder para ganhar. Não, eu não quero, não vou deixar e tal. Ei, você está escolhendo sofrimento. Você está escolhendo dor. Você está escolhendo luta. Você está atraindo problemas para a sua vida. É mais fácil você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Seja verdadeiro. Fala, Espírito Santo, eu não consigo, mas eu quero. Trabalha no meu coração. Quebrantar, irmãos, é quebrar. Deixa o Espírito Santo te quebrar. Porque depois que ele te quebra, ele te reconstrói. Ele te reconstrói. Mas muitas das vezes nós não queremos deixar o Espírito Santo quebrar. Eu pergunto para você, você prefere, escuta, presta atenção nisso. Você prefere ser quebrantado ou quebrado pelo Espírito Santo ou quebrado pela dor? Quebrado pelas lutas, pelos problemas da vida, pelos pecados, da dureza do coração? Qual é a sua decisão? Pensa comigo. Porque você acha que o inimigo vai aliviar para você? Você acha que as setas do inimigo vai aliviar para você? Existe uma pessoa que muitas das vezes, uma pessoa certa vez disse assim para mim, pastor, às vezes é melhor a gente não estar tão fervoroso na oração e na busca, sabe por quê, pastor? Porque aí o inimigo não se levanta tanto contra nós. Eu falei, onde está escrito isso na Bíblia? Não, porque eu não conheço esse texto. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz, o inimigo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma brecha para nos devorar. Então a Bíblia, a palavra que eu conheço, é o oposto do que você está dizendo. Se você não ora, se você não lê a palavra, se você não busca, o inimigo não vai te atacar menos, ele vai te atacar da mesma maneira, a diferença é que você não está percebendo.
mas ninguém morreu, ninguém está doente, ninguém está nada, então está tudo manso. Talvez o inimigo está até dando uma trégua para você, porque ele sabe que no final você vai estar com ele. Mas e se eu me levantar? E se eu começar a orar? E se eu começar a jejuar? E se eu começar a ler a Bíblia? Ele vai levantar. Na verdade, ele já está levantado. Ele já está em pé, trabalhando contra você. Só que a diferença é que agora você está contra-atacando. E você está contra-atacando pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pelo poder do Espírito Santo. Mas ele não vai deixar. Não importa se ele vai deixar. O que importa é quem está com você. E a palavra do Senhor diz que maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. O meu filho está numa situação difícil, o meu casamento é uma situação difícil, eu não vou nem mexer, eu não vou nem orar para não ficar pior. Ei, é aí que você tem que orar, é aí que você tem que buscar, é aí que você tem que quebrantar o coração, é aí que você tem que se entregar para Deus. Porque que o diabo quer? O diabo quer que a ruína aconteça. O diabo quer é que o problema se alastre e que você não perceba. É isso que o inimigo quer. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo quebrante. Ezequiel 36, 26 fala que havia ali um povo com coração duro, mas o Senhor prometeu dar um coração novo. Diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, retirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Sabe o que significa isso, irmão? Deus vai fazer você voltar a ser humano, uma pessoa com o coração humano, carnal, mais apto para receber a presença e a transformação do Espírito Santo. Deus quer retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Carne é um coração carnal, espiritualmente falando, um coração carnal, mas é um coração carnal suscetível à palavra do Espírito Santo de Deus, suscetível à palavra de Deus. Então, muitas das vezes o coração endurecido nos impede de ouvir a Deus, nos impede de entender a Deus. O problema de um cristão de coração duro é que, além de não conseguir sentir a presença de Deus, ele não consegue receber cura, não consegue receber libertação, logo não recebe milagre. Coração duro nos impede de receber o favor de Deus. Tem quanta coisa que você está orando e às vezes não recebeu. Por quê? Dureza de coração. Muitas vezes você quer, tem que ser duro. Irmãos, tem pessoas que têm o coração tão duro que até para pedir para Deus eles pedem, tem que ser do jeito deles. O Senhor tem que me dar no dia 12 de março, porque se não for nesse dia não é o Senhor. E tem que ser do meu jeito. Tem que ser assim, assim e assim e assim. Porventura pode a criatura mandar no Criador? Porventura pode o barro dizer para o oleiro: por que me construiu assim ou assado? A palavra do Senhor, ela nos ensina que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, Ele é que sabe todas as coisas, e Ele diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, assim como os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos. Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você, meu irmão. Uma pessoa com o coração quebrantado, ela ora dizendo: Senhor, faça a sua vontade. Senhor, eu estou precisando disso, Pai, eu gostaria que fosse assim, mas eu me submeto à tua vontade, eu me submeto à tua palavra. Se o Senhor quiser fazer dessa outra maneira, eu vou entender que o Senhor está nisso também. O meu coração vai entender que o Senhor está trabalhando nisso. Quem está entendendo diz amém. Você entende, irmão? O coração quebrantado nos faz ouvir melhor as coisas de Deus, nos faz entender melhor as coisas de Deus. Mas quando nós temos o coração duro, tem que ser do nosso jeito. A dureza do coração, irmãos, ela flerta com o legalismo. Toda pessoa legalista, ela é dura de coração. E o que é legalismo? Legalismo é você definir situações e valores sem respeitar o diferente. O que é legalismo? Eu vou dar um exemplo para você. Quantos percebem que tem 2 corredores na igreja?
Estão enxergando? Levante a mão. Pois bem, se eu for daqui para lá, aonde eu vou chegar passando por um dos corredores? Aonde eu vou chegar? Lá na porta, lá no fundo, certo? Sim ou não? Mas o legalista, ele escolhe que o caminho tem que ser esse aqui, ó. Não, mas esse caminho também chega lá, não interessa, tem que ser aqui. É porque eu quero que seja aqui. Você está entendendo o que é legalismo? Querido santo de Israel, esse caminho aqui, ó, mesmo lugar, mas tem que ser aqui, porque eu quero que seja aqui. Quantas pessoas perdem casamento por causa do legalismo? Quantas pessoas perdem amor dos filhos por causa do legalismo? Quantas pessoas perdem momento de comunhão com a família por causa do legalismo? Quantas pessoas perdem intimidade com Deus por causa do legalismo? Quantas pessoas perdem a comunhão com o corpo de Cristo na igreja por causa do legalismo? Por quê? Não, porque é assim. Eu quero que seja assim. Eu penso assim. Tem que ser desse jeito. Mas esse caminho aqui chega lá. Não. Mas eu escolhi e tem que ser assim. É do meu jeito. Quem está entendendo? Isso é legalismo. E toda pessoa legalista, ela sofre e faz os outros sofrerem. Porque ela impõe peso sobre as pessoas. Eu vou repetir. O legalista impõe peso sobre as pessoas. Se um líder for legalista, ele não vai aceitar opinião, ele não vai aceitar direcionamento. Por quê? Porque o legalismo vai colocar peso. O legalismo vai colocar peso. Ele vai dizer, é do meu jeito, independente se de outra forma, vai ter o mesmo ou o melhor resultado. O legalismo coloca peso. Então, o legalismo, ele é a dureza de coração. Eu não vou pedir para você olhar para a pessoa do lado, porque não é um bom momento. Mas o legalismo coloca peso. Mas você poderia fazer uma pergunta. Fala, irmão, em algum momento da sua vida, você é ou já foi legalista? Sabe por quê? Porque esse legalismo, muitas vezes, nós achamos que é apenas opinião, mas muitas das vezes é uma prisão. Quem está aqui comigo nessa noite? Muitas vezes é uma prisão. O problema de um cristão com o coração duro é que além dele não conseguir sentir a presença de Deus, ele não consegue receber cura, libertação e milagres, e o Espírito Santo não tem acesso a esse coração. Marcos 6,52 diz, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Está falando acerca dos discípulos. Lembra do milagre da multiplicação? Os discípulos não entenderam o que foi aquilo. Por quê? Porque o coração estava endurecido. Tem gente que está vendo Deus agir, está vendo Deus fazer, está vendo o milagre acontecer, mas ele não entende, não compreende, e muitas vezes ele questiona. E por que não entende, não compreende e ainda questiona? Por causa do coração duro. Por quê? Porque tem que ser do jeito dele. Eu lembro de um testemunho de uma pessoa que ela estava orando durante muitos anos, pedindo para Deus lhe abençoar com uma cura. E ela colocou a expectativa no pastor dela. Deus vai usar o meu pastor. O dia que o pastor ele vai estar orando, um dia, ele vai orar e Deus vai fazer. Deus vai fazer. Aí Deus usou uma pessoa que falou para ela, tira a expectativa do seu pastor, Deus vai usar quem ele quer. Nossa, a pessoa queria matar porque não, eu estou orando, Deus vai usar o meu pastor, é o meu pastor que vai orar, Deus vai usar ele e tal. Não, Deus vai usar quem ele quer. Deus vai usar quem ele quer. E quem Deus usou para orar por ela e a cura aconteceu, não foi o pastor dela, foi outra pessoa. Ela estava quase rejeitando a bênção. Em outra palavra, ela falou, não, eu fico doente, mas se o meu pastor não orar, eu prefiro ficar com a doença. Em outras palavras, era quase que ela estava falando isso. Por causa do quê? Do legalismo. Deus trabalha de maneiras diferentes, irmãos. Deus usa quem Ele quer, na maneira que Ele quer. A segunda característica é a indiferença espiritual. Eles ouviram de mau grado. A indiferença espiritual foi a marca da igreja de Laodiceia. Quem lembra da mensagem do pastor Francisco, da pastora Priscila, que falou sobre Laodiceia?
Qual foi a marca da igreja de Laodiceia? Uma igreja morna. Igreja morna. Uma igreja que não sabia se era fria ou se era quente. Sabe o que é mornidão? Mornidão é fazer parte. Mornidão é estar no ambiente. Ela está ali, está lá no ambiente, mas ela não interage, ela não faz parte, ela não assume identidade, não assume compromisso. Está morno. Que igreja que você é? Eu sou lá, dá para sentar. O que você fala? Eu vou lá. E o que mais? Assisto os cultos. E o que mais? Eu gosto do louvor, da palavra. E o que você serve? Aonde o seu coração está aplicado? Em que você contribui? Como é a sua vida? Ela é relevante no reino e na obra de Deus. Então a indiferença espiritual, ela foi a marca da igreja de Laodiceia, está em Apocalipse 3. O grande problema da indiferença espiritual é que a gente não admite. Toda pessoa indiferente, ela não admite que é indiferente. Você já percebeu isso? Toda pessoa que é indiferente, ela não admite. Você me trata com indiferença, você nem me cumprimenta. Não, deve ser por algum motivo. Algum motivo tem. Talvez eu não acordei bem, talvez eu não acordei, alguma coisa. Mas não admite. Não fala, não, eu sou indiferente mesmo, eu tenho que resolver essa área na minha vida, eu tenho que melhorar. Então não admitir é uma característica de indiferença espiritual. Leva o cristão a desprezar a palavra de Deus, a oração, a comunhão. Ouviram de mau grado os ouvidos. 5h30 da manhã, melhor horário de sono. Deixa o pastor falar, deixa os diáconos orar, já está bom. Eu oro o dia que der, a hora que der, do jeito que der, como der. Eu não estou dizendo que tem que ser só 5h30 da manhã. Eu estou dizendo que é a não importância. Quem está entendendo diz amém. É a não relevância. Um texto muito forte de Malaquias 1, 7 e 8 diz assim, oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti, ou aceitará a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha que texto forte, irmãos. Isso fala do que, pastor? Isso fala de culto. Como é que você presta o culto ao Senhor? Como é que você oferece seu sacrifício de louvor? Como é que você entrega suas ofertas no altar? Tem pessoas que ficam brigando dentro do bolso na hora de ofertar, e ele separa certinho, a de 100, de 50, de 20, de 200, ele põe até do outro lado para não correr o risco de pôr a mão. Aí ele fica brigando entre a 5 e a de 2, e fica brigando na hora da oferta. Aí a hora que acaba a palavra de oferta, aí ele já decidiu, mamãe mandou, eu escolhi, aí puxa. É uma briga, isso é desonra diante de Deus, oferta precisa ser preparada. Senhor, hoje eu vou ofertar, Senhor, tanto como gratidão ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem me abençoado. A oferta tem que sair daqui, irmão. Não é necessariamente ou só daqui. Ela tem que sair daqui. Então eu estou mostrando para você à luz da Bíblia de que muitas das vezes a indiferença espiritual faz com que nós ofereçamos coisas para Deus de qualquer jeito. Seu serviço na obra de Deus, ou melhor, seu encargo. Quando fala serviço, soa como obrigação. Na verdade, na obra de Deus, nada é obrigação. Tudo é um encargo. Tudo é voluntariedade, é o coração disponível. Aquilo que você faz para Deus, como é que você faz? Você faz com inteireza de coração, por amor a Deus ou por reconhecimento? Quando você louva o Senhor no altar, quem faz parte do ministério de louvor, quando você no ministério de apoio, na mídia da igreja, no ministério diaconal, na liderança infantil, jovens, adolescentes, em alguma área de atuação da igreja, você faz por quê e para quem? A indiferença espiritual, irmãos, nos faz com que a gente olhe para as coisas de Deus de qualquer jeito.
Aí eu vou cantar, porque eu estou no louvor mesmo, vou cantar de qualquer jeito. Não melhora, não aperfeiçoa, não faz um curso, não tem humildade para pedir ajuda. Aí eu estou oferecendo, é para Deus, porque é para Deus, tinha que ser o melhor. Quem está entendendo diz amém. Justamente porque é para Deus, tem que ser o melhor. Aí tem alguém que muitas vezes chega assim: irmãos, eu vou louvar o Senhor, mas não olhe para mim não, tá? Porque eu não sou cantor. Eu vou cantar aqui que é para o Senhor, porque eu sou adorador. Aí canta de qualquer jeito. Canta só em dó, até dá dó. Por quê? Porque não tem humildade para melhorar, não tem humildade para pedir ajuda, não tem humildade para falar: eu preciso melhorar. Ah, é para Deus, Deus está recebendo. Deus não está recebendo. Quem está aqui comigo nessa noite? Pai, é dura essa palavra, Senhor. Deus não está recebendo. Aí eu vou lá ministrar para as crianças, chega em cima da hora, de qualquer jeito e tal. Ah, porque é para Deus. Deus não está recebendo. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para nós. Quem está entendendo? Quando é para Deus, nós precisamos entender, irmãos, a indiferença espiritual faz com que a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito, vai levando, vamos nos tornando indiferente. Animais coxos como oferta, cego, isso não é mal. Olha que o texto diz assim: ó, pega isso aí, ó, e vai entregar, vai dar de presente para o seu governador, para você ver se ele recebe. Olha a palavra confrontante. Você quer dar um presente, você quer oferecer alguma coisa para alguém, faça algo bom para alguém. Porque se eles não vão receber, quanto mais eu, o Senhor. É isso que Deus está dizendo. A terceira característica é a cegueira espiritual. Eles fecham os olhos para que não veja com os olhos. Irmãos, isso fala muito, sabe do quê? De nós como cristãos olharmos as necessidades no corpo de Cristo e na obra do Senhor. Tem pessoas que fecham os olhos para a necessidade. Tem gente que fecha os olhos para a necessidade da própria família. Às vezes tem gente da própria família passando por necessidade e ele fecha os olhos. Não, eu ajudar? Vou ajudar não. Ninguém me ajuda. Já ouviu isso? Ninguém me ajuda. Ninguém faz nada por mim. O que é que eu vou fazer pelos outros? Fecha os olhos. Fecha os olhos para a necessidade da obra de Deus. Não, vou ofertar para a construção não. Vou mexer com isso. Já basta o dízimo e a oferta que eu entrego, já está bom tamanho. Tem pessoas que fecham os olhos para a necessidade do irmão. Às vezes está vendo que o irmão está precisando de alguma coisa, ele sabe, mas não faz nada. Fecha os olhos. Isso é pecado. É indiferença espiritual também, é uma cegueira espiritual. A cegueira espiritual nada mais é do que o resultado de um coração endurecido e indiferente. Um coração indiferente e endurecido, irmãos, faz com que nós pequemos em várias áreas da nossa vida. A gente vai cometendo pecado. E muitas vezes nem percebemos. O cristão não consegue enxergar o mover do Espírito Santo. Isso aqui é muito sério. Um coração endurecido faz com que um cristão fique tão cego que Deus está falando, Deus está bradando, a unção está caindo, o fogo está acontecendo, e ele está cego espiritualmente, ele está pensando na derrota do Corinthians, ele está, o que será amanhã, o que será que eu vou fazer? Ai meu Deus, tem gente que ficou preocupada aí, ó. Ai meu Deus, e não sei o que e tal, está longe, cego, não está vendo, Deus está unzando, Deus está ministrando, está cego, cegueira espiritual, não percebe o mover de Deus. A glória de Deus cai aqui, o mover de Deus vem aqui, o poder de Deus manifesta ali, a unção de Deus derrama aqui, e ele não vê, ele está no meio ali, mas não vê, alheio, cegueira espiritual, dureza de coração faz com que nos tornamos cegos, não consegue enxergar a manifestação de Deus, e muitas vezes ele está vendo, mas ele não vê Deus, ele fala, aquele irmão ali quer aparecer, hein? Para que pular na hora da presença de Deus? Para que gritar na hora da presença de Deus? Tem ou não tem? Aqui não. Mas por aí tem. Para
que fazer tal coisa na presença de Deus? Legalismo, coração endurecido, cegueira espiritual. Eu gosto muito do vídeo que passa no Encontro com Deus sobre o batismo no ônibus. Quem já assistiu o vídeo? O dia que eu for batizado, eu quero estar lá na igreja, que o Senhor manifesta a unção sobre a minha vida e eu recebo o poder do Espírito Santo. E aí eu vou orar. Quem sabe o Senhor vai me dar dons de línguas e vai ser assim. Pois é, Deus não quer que seja assim. Deus tem outro propósito. Vai ser do jeito de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus, no modo dele. E para o propósito de glorificação do nome dele. Então nós precisamos entender isso. Mas a pessoa não consegue enxergar. Por quê? Porque está cego espiritualmente. Fica só olhando as coisas no natural. Mas não consegue enxergar no espiritual. A questão da cegueira espiritual não é apenas humana, é também maligna. 2 Coríntios 4:3 diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tem cegueira, irmão, que é demônio. Quem está aqui comigo nessa noite? Tem cegueira espiritual que é demônio mesmo, é Satanás tampando para você não ver, fazendo você ficar cego. Como restaurar a visão espiritual? Efésios 1:18 diz assim, oro ainda para que os vossos olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Sabe o que significa isso, irmãos? É reconhecer a situação e orar a Deus por restauração. Orar. É falar, Senhor, eu não consigo enxergar, eu não consigo sentir, eu não consigo perceber, o meu coração está endurecido, mas eu estou orando agora, eu estou me colocando diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode mudar essa história. Eu oro, Senhor. Por tudo isso, precisamos todos os dias pedir ao Espírito Santo quebrantamento no coração. Livrar a gente da indiferença espiritual. Abrir os nossos olhos todos os dias. Nesta noite, eu e você precisamos entender que é clamando ao alto, clamando aos céus por quebrantamento, que nós vamos receber o favor de Deus. Quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Salmo 51:17 diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Isaías 57:15 diz, porque assim diz o Senhor, o alto e sublime que habita na eternidade, o qual o teu nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o coração contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Sabe o que significa isso, irmão? Deus habita nos céus, no trono da graça, mas Ele habita no coração de quem se quebranta. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento.